Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians, comando do Energia 97, trazendo as últimas do Timão. Corinthians aqui pode ter um reforço na temporada aí. Carlos Vinícius parece que tem uma reunião marcada amanhã para tentar avançar uma negociação com o Corinthians. E também tem o Vitinho, hein? Os empresários deles responderam o Corinthians. Se liga nessas informações, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí se você gostaria de Vitinho e Carlos Vinícius no Timão. Ative as notificações para você não perder nada do Corinthians na minha informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Scream for me, Corinthians! Lá, mano, o Corinthians pagou, mano. Finalmente pagou os salários atrasados, pagou os jogadores, pagou os funcionários. Pagou? Pagou. Chupa, otário. É, pagou Pra glorificar ontem. de pé. Que dá Ontem teu dinheiro, chupa o falido. É pra glorificar de pé, cara. O Corinthians pagou alguém? É pra glorificar de pé, cara. Caramba, velho. Teu dinheiro é falido. É, chupa falido é ótimo, velho. O seguinte, ô falido, olha o que é ter funcionário com sorriso no rosto. Você não sabe É, o o que é isso. esfarrapado falando do outro, velho. Nossa, Pai do velho. céu, velho. O Corinthians Deus. pagou alguém. Olha. Meu Deus, hein? Ô, Mota, é o que eu falei ontem. Não poderia ter sacado na segunda-feira, que era o dia do pagamento, porque o aniversário da aplicação seria Ah, na dá quarta. licença, rapaz. O negócio Tem que chupar um prego, meu irmão. Você tem que Na tirar no dia aplicação. pra perder a rentabilidade do mês, tem que tirar no dia exato. Ai, tá ligado? velho. Rentabilidade do mês. Nossa, velho. Eu imagino, eu juro por Deus que eu queria ver só as contas do banco do Corinthians, que eu queria ver quanto que é negativa a conta. Pra ver quanto que é. Será é muito zero. Quantos zeros tem negativo ali, mano? Pelo amor de Não Deus. é, ô, Motinha, é aplicação automática. Se tem um saldo na conta, vai direto por aplicação. Vai no investimento pra não ficar parado o saldo na conta. Ai, meu Deus do céu. E aí, com isso também pagou também, sabe quem? Os seguranças do Memphis. Porque Puta, dessa a, brincadeira. a empresa que tava fazendo segurança pro Memphis, Vai, Depay, Varzen. que é isso? É, diz que o pessoal a empresa que faz segurança dele tava parando de fazer segurança porque os caras não estavam pagando, velho. O cara não tava Nem pagando. precisa, Motinha. O cara tá andando tranquilo por aí, todo mundo gosta dele. não Ah, precisa de segurança. depois daquela confusão com o seguidor lá, né, mano? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Fez aquele coisa, depois apagou, né? Ele não apagou a publicação, mano? Apagou. Pra quem não tá entendendo, Mota, foi um torcedor cobrar na rede social dele e falar, você pegando dólares do clube e o clube devendo pras meninas. Esse lacradorzinho otário aí, querendo encher o saco. Você pegando dólares do clube e as jogadoras passando fome. Vá pro inferno. O negócio é o seguinte, Motinha. Clube de futebol, quem tem contrato tem que receber. Fato. Vamos colocar nessa ordem. Não é que as meninas não precisam receber. Precisam receber também. São funcionários do clube. Mas a gente sabe muito bem que quem paga a conta é o futebol masculino. Lógico. Vamos parar de hipocrisia aqui. Hoje, pro Corinthians, se tiver uma prioridade pra pagar, não é a premiação do campeonato que elas ganharam. É o salário do Memphis. Ponto. Doa quem doer. Ai, mano, tá sendo machista. Machista não, tô sendo realista. Hoje, a realidade que dá repercussão é se o Memphis não receber salário. Não se elas não receberam o prêmio do campeonato que foi ganho, não sei quando aí. Mas bora lá. Vamos lá. Hoje o Yuri Alberto faz 3 anos de Corinthians, né, mano? Comemorou nas redes e tudo. Mas infelizmente o Yuri Alberto não vai pro jogo, né, mano? Ainda tá se recuperando, não tá totalmente apto a jogar, né? Tem que construir a parte física aí, diz que ele tá recuperado, mas ainda vai levar um tempo até que o Yuri Alberto volte, né, mano? E tá treinando com aquele escolar cervical, tá ligado? Que isso? Motinha, e tem 2 clubes aí europeus aí que estão monitorando o Yuri Alberto, falam do Sporting, inclusive o Corinthians teve recente interesse no tal do Biel, que é atacante lá, o atacante que não faz gols. Vamos trocar pau a pau, mano. Não, pau a pau cacete, tá louco? O Yuri Alberto estaria sendo monitorado pelo Sporting de Portugal e pelo Overhampton. O Overhampton, Motinha, é o time do Vitor Pereira, inclusive, do Sem Vergonha lá. O da sogra? Da sogra? O da sogra. Existe aí esse monitoramento. Sogra dele tá bem, por parte mano? do clube inglês e por causa... Tomara que esteja. Não desejo mal. Não, na verdade ela não teve nada, Quase viu, que velho? escapou, hein, mano? Quase que escapou. Mas na verdade, nunca ela teve... Ela, né? Ela é um personagem. Nunca teve teve nada. mal, né? Ela nunca Não, teve eu doente. desejo... Não, eu desejo vida eterna pra ela e que ela enche o saco dele igual a véia enche do Miguel Falabella na viagem. Sabe aquela véia lá? Que tipo enche encosto. o saco do Falabella. É. Aquela véia que teve depois o espírito maligno em cima dela, Sim. ela queria matar o Falabella. Tomara que a sogra do Vitor Pereira faça a mesma coisa, que tem um Alexandre na vida dela e que ela infernize a vida desse Não. lazarento aí. Mas o negócio é o seguinte, ô Mota, com relação ao Yuri A Alberto... Dona Maroca. eu não lembro, era isso? Dona Maroca. Maroca.
Então, mas que o Yuri Alberto, Motinha, ele continua no Corinthians. Eu torço muito por isso. O Memphis também. Porque se o Corinthians perder esses 2 jogadores de frente, a dupla reserva é Thales Magno e Romero. Então imagina aí o que teremos de desespero pouca no restante diferença, do campeonato. mano. Pô. Pois é, RG. Inclusive, eu tava vendo o jogo do Real Madrid hoje, mano. Me lembrou muito Corinthians, viu, Domênico? Esse jogo do Real Madrid com o Paris Saint-Germain. Lembrou o Corinthians era o Real, né? O Corinthians era o Real, né? Se for a defesa, né? Os 2 zagueiros fazendo as lambanças. Jogador de branco fazendo merda na defesa. Então tá certo. Lembra muito. Lembrou falar mesmo. em defesa, Motinha, mais uma informação aí também. O Santos também. Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique, é um jogador que hoje é um pilar em termos de referência técnica na defesa do Corinthians, apesar de ser um jogador lento, mas hoje é o melhor zagueiro que o Corinthians tem. A tendência é ele ser opção já contra o Bragantino no final de semana na Neoquímica Arena. Ah, tá bom. E só mais uma coisa, mano. Os corintianos estão preocupados porque diz que tá baixa a venda de ingressos exatamente por causa do reconhecimento facial que tá dificultando aí. Muita gente acha difícil, que tá com problema. Mas, por outro lado, até eu tava vendo uma matéria do Vessone que ele tá falando o seguinte, que isso aí vai inibir bastante a venda pra cambista, né, mano? E isso aí pode ter sido uma baixa dos ingressos aí, porque muita gente que comprava a roda pra revender não tá comprando. Então vai cair a média do Corinthians, você acha, mano? Ô, Mota, pra falar a verdade, é uma estratégia que serve pra combater o cambismo, mas a gente sabe que a gente mora no Brasil e tá cheio de vagabundo por aqui que tá louco pra querer desconstruir um sistema que, teoricamente, é pra proteger o clube. E eu acho que isso daí também vai proteger, Motinha, não só o cambismo, mas aquele negócio de emprestar carteirinha pro amigo. O cara não vai pro jogo, ele compra o ingresso, dá pro amigo, o amigo passa na catraca e aí ele fica com os pontos. A pontuação pra ele. Eu acho isso um erro. Eu sei que tem um monte de corintiano que faz isso e fica bravinho quando eu falo, mas o negócio é o seguinte, Motinha, se a carteirinha é de uso pessoal intransferível, meu irmão, ou você compra e vai pro jogo, ou você não compra e dá espaço pra quem quer ir. Não é pra emprestar pro amiguinho. Não é pra emprestar pro vizinho, pro teu tio, pro teu pai. Se o teu vizinho quiser, ele que faça uma porra de uma carteirinha e compra ingresso. Porque teu pai, teu tio, é a mesma coisa. Porque não ficava vazio porque o cara falava, eu não vou, vai. Eu não vou. Aí eu pego e dou o ingresso pro RG. Pro RG vai, no meu lugar. Né? E aí vendia e ficava ocupado o espaço. Agora, se o cara não comprar, se o cara comprar e não for, fica vazio, né, mano? Mas, ô Mota, independentemente dele comprar e ceder o lugar pra alguém, preencher o lugar no estádio, eu acho que é injustiça. Por exemplo, eu sou do fiel torcedor, você também. Eu tenho mais pontos que você, eu tenho prioridade de compra. Eu compro e não vou. Aí eu empresto minha carteirinha pro Quintino. O Quintino não tem fiel torcedor. Ele tá indo num jogo que você poderia ir porque você tem pontuação e o Quintino não tem. Então eu acho que tem que respeitar essa pontuação. Tudo bem, você vai dar prioridade pra quem vai mais? Ok, perfeito. Mas você não pode exterminar aquele cara que tem uma pontuação inferior. O Quintino não tem pontuação nenhuma, ele tá indo no meu lugar que tem uma pontuação alta e ele tá acreditando pontos pra mim continuar com uma pontuação alta. Então... Mas o reconhecimento facial nesse caso não interfere não, mano? Então, mas é justamente pra isso, Quintino. Eles estão colocando o reconhecimento facial pra que isso seja de uso pessoal. Perfeito. Intransferível. Então, para que eu possa ter de fato ali uma pontuação alta, eu preciso ser um cara recorrente dentro do estádio. Não adianta eu pagar um plano, comprar ingressos e ficar emprestando cada hora minha carteirinha para um. Então, nesse ponto aí, cara, vai prestigiar aquele cara que tá indo mais. E aí o cara o mais correto, né, mano? É o mais correto. Assim, aí você prestigia quem tá abaixo dele na fila e não quem não tem ingresso ou quem não tem carteirinha. Não, o Corinthians acabou de quitar os salários lá. O Corinthians tá com o dinheiro fora. Quitou o salário e não pagou o direito de imagem. Vocês não têm dinheiro pro Profut. Aliás, pagaram o Profut, mano? Não. O Corinthians tinha que pagar o Profut. O vice-presidente diz que vocês podem entrar no Profut e ele não sabia. Tá pago, Motinha, tá pago, porque senão se você não paga o governo, o negócio do Profut, você é descredenciado. Aí não tem mais as boiadinhas do governo. É nada, mano. O companheiro lá, o Corinthians vai Deixa eu só falar um negócio pra você, mano. Direito de imagem é salário também, tá? Sim. Tá atrasado, filho. Tá pago. Não tá. Não tá. Eu não sei se você tá sabendo, o Corinthians ele quitou recentemente com o Memphis os direitos de imagem, o que tá atrasado. Com o Memphis e o resto. Também foi tá ontem. pago, Não é, mas pros caras só importa o Memphis, ó. Pagando o Memphis, né? Deixa eu te falar. Pago, irmão. O importante é pagar o segurança do Memphis, onde o Memphis mora, o Garro, o resto que se dane. O cidadão ontem foi pago lá as tia da marmita, o pessoal da limpeza. Isso é salário, elas não têm direito de imagem. Os atletas que têm direito de imagem. Ô, cidadão, direito de imagem hoje é encarado como salário também. Não tem essa discriminação.
Tá tudo pago, tá tudo pago. Não tem mais tá, nada. não. Você vai ver que o Assim, tempo vai me dar razão, tá? Não tá, não. Ô, Domênico, ele fala- quando chega o aniversário da O aplicação, irmão, Augusto paga todo nomeou mundo. ele. Paga todo mundo. Só pode ser isso, não pode ser. Augusto não, Mas eu vou olha, falar em Augusto, RG e Domênico. Nossa. Só dando O que informação. o que aconteceu? O que aconteceu? Do Qual que vai que é? acontecer no dia 9 de agosto. O que vai acontecer? Apuraram ali que, em termos de sócios adimplentes e que têm direito a voto aí com relação à permanência ou não do Augusto, ou seja, votação pelo sim ou pelo não do impeachment, gira em torno de 10 mil. 10 mil associados do Corinthians isso? estão aptos a votar, sim. Quem Caramba. vai votar agora não é conselheiro, é sócio do clube. Então, 10 mil é o número hoje de associados que estão aptos a votar pelo sim ou pelo não O que referente você acha, ao mano, que dá? Vai dar sim? Eu acho que ele vai cair, Domênico. É. Eu acho que ele vai cair. Eu acho porque o campo ele fala bastante, né? Quando você tá voando dentro de campo e ganhando títulos, muitas vezes o cara vai naquele oba-oba, ó, tão pegando no pé, isso e aquilo. Mas diante dos acontecimentos recentes aí, o tanto de merda que o Augusto tem feito, é difícil alguém falar que tá do lado dele ainda. Acho que ele não sai do Parque São Jorge fazendo política pra tentar angariar outros sócios pra votar nele, viu, mano? Ele tá Mas, ô, fazendo Quintino, isso? Tem várias. É. Opa! Tá fazendo campanha política de novo, Domênico. Churrascão Todo dia ele e tudo. Ah, é? É churrasco, é bate-papo com torcedores. Ele, de vez em quando, ele junta lá uns 50 caras ali e fala, ó, venham perguntar e sabatinar o presidente. Ele senta numa mesinha lá, a galera conversa com ele. E isso é aquele nheque-nheque que torcedor muitas vezes gosta, né? Ó, o cara tá dando uma atenção aqui. Puxa vida, sabe? hein? O cara tá dando uma atenção aqui, o cara vai lá e muitas vezes acaba mudando o pensamento desses caras. Mas, sinceramente, é difícil defender o Augusto depois de tanta besteira que ele tem feito e as omissões que ele tem cometido também aí dentro do clube, né? Tá certo. Falando tá bom. agora de Vitinho, ontem eu trouxe para vocês que o Vitinho foi oferecido ao Corinthians e é um jogador bem avaliado, atacante, 31 anos, né? Já tem muita experiência aí no futebol, inclusive brasileiro, revelado pelo Botafogo, passou pelo Inter, também pelo Flamengo. O Vitinho foi oferecido ao Corinthians, que eu trouxe ontem essa informação para vocês. Muita gente acabou repercutindo, também trazendo, né, a mesma informação. Hoje eu quero trazer o outro lado. Conversando com pessoas ligadas ao Vitinho, aliás, fui muito bem atendido por eles, e quero passar o lado deles. Eles me falaram o seguinte, Samir, a gente não precisou fazer esse movimento de oferecer, tá? Na verdade, nós temos consultas, sondagens e propostas. O Corinthians está, né, entre essas questões, né, que foram apresentadas pelo staff. O Corinthians, na visão do staff, o Corinthians procurou, né, o Vitinho, e houve uma alegria imensa, claro, né, da parte do staff, né, do Vitinho, em relação ao Corinthians, porque tudo que vem do Corinthians, palavras deles, tá? Tudo que vem do Corinthians é recebido com grande alegria, com imensa alegria e comemoração, enfim, o Corinthians, claro, né, interessa, mas eles estão avaliando todas as propostas que o Vitinho tem, e inclusive do futebol árabe, também várias do futebol brasileiro. A gente tem que entender que o jogador de beirada é uma carência, né? Às vezes tem torcedor que reclama, Vitinho não, mas é uma carência no mercado hoje, um jogador de beirada, de quebra-linhas, de velocidade que finaliza, e o staff está analisando todas as propostas que tem, tá? Na visão do staff que eles me passaram, o Corinthians, né, que procurou, assim como outros clubes, e agora eles estão avaliando a melhor proposta. E eu apurei dentro do Corinthians alegam que ele foi oferecido e é bem avaliado. Eu senti que no Corinthians eles gostaram muito, tá? Então dá pra gente, né, muito seguir essa linha que realmente o Corinthians procurou o Vitinho, e agora depende da melhor proposta, né, de quem, né, qual proposta, né, qual caminho o Vitinho vai seguir. Mas, enfim, é uma opção que segue no Corinthians e depende muito, claro, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Carlos Vinícius pode começar a avançar a partir do dia 10, que significa esta quinta-feira, né? O jogador vem ao Brasil na próxima segunda-feira, tá? Existe aí já uma data meio que agendada para uma conversa, não é pessoal, né? Não vai ser uma conversa ali pessoalmente entre a cúpula, né, do Corinthians com o staff do Carlos Vinícius, mas tem algo que já é esperado para o dia 10, né, nesta quinta-feira, para ocorrer uma conversa para ver se as tratativas avançam ou não. É bom a gente deixar bem claro, depois que surgiu a informação que ele vem ao Brasil na segunda-feira, muita gente está achando que o negócio está encaminhado. Pelo menos até hoje não está encaminhado.
Eu estou trazendo uma informação nova para vocês. Dia 10 deve rolar, tá? Se não desmarcarem, se tudo atender às expectativas, dia 10, nesta quinta-feira, deve rolar uma conversa. Se avançar, aí é capaz do Carlos Vinícius até desembarcar em São Paulo na segunda-feira. Se isso não ocorrer, se não avançar depois dessa conversa do dia 10, ele vai desembarcar até em outra cidade, né? Preferido não falar, até para não gerar expectativa no torcedor corintiano, porque ele vem, na verdade, para ficar com a família até acertar o seu futuro. Ele já está há muito tempo, né, fora aí do Brasil, do futebol brasileiro. Então a questão envolvendo o Carlos Vinícius é essa, e a novidade desse blend é essa. Uma reunião, uma conversa aí, né, nesse dia 10, nessa quinta-feira, para ver se avança. Né? Os números estão colocados pelo staff do jogador, tá? Pode acertar em R$900 mil por mês, mais gatilhos, tá certo? Agora basta o Fabinho Soldado, a diretoria do Corinthians, aceitar, tá? Aceitar ou não essa proposta aí do Carlos Vinícius, do staff dele. Se aceitaria 900 mil por mês com gatilhos, se jogar, fazer gol, dar assistência, enfim, sobe para 1.200.000, mas inicialmente R$900 mil, sem luvas e 2 anos de contrato, entre 1 e 2 anos, acho que aceita até 1 ano, viu? Basta a conversa aí por tudo que eu ouvi dos dois lados, tá bom? Lembra do Joaquim Garcia, jogador de 23 anos, jogador do Vélez, que foi oferecido ao Corinthians? Não faz nem muito tempo, eu trouxe essa informação para vocês. Enfim, o jogador voltou à tona, né? Voltou à pauta, por quê? Agora ele está sendo oferecido ao Corinthians, né? Por um grupo de investidores que estará ajudando no negócio, né? Basta, claro, né, o Corinthians querer a contratação por empréstimo junto ao Vélez, com uma opção de compra por 1 ano, tá? Caso o Corinthians não queira exercer a opção de compra por 1 ano, outro clube pode contratar, mas seria inicialmente por empréstimo, tá? Com um grupo de investidores ajudando. Agora, vai depender do Corinthians, né? A vontade, né, na verdade, nem partiu do Corinthians, parte do staff, né, do jogador, de intermediários, representantes do Joaquim Garcia aqui no Brasil, que estão oferecendo ele, o Corinthians, estão insistindo, né, com o Corinthians. Caso o Corinthians não queira, vão oferecer para outro clube do futebol brasileiro. A gente tem contato aí com, né, principalmente a gente tem muito contato com representantes de clubes sul-americanos, por isso que a gente acaba, né, descobrindo a informação muitas vezes em primeira mão, né, principalmente nesses casos. Joaquim Garcia oferecido, um jogador, cara, eu vi uma matéria, faço questão, né, de dar o crédito, tá? É um site chamado The Sports News. Cara, os caras fizeram uma matéria do Joaquim Garcia que explica tudo. 23 anos, me deram o crédito lá, né? Quando eu escrevi no UOL a matéria, tá? Tem contrato com o Vélez até o fim de 2026. Jogador destro, de 1,82 m, 73 quilos, tá tudo na matéria, olha que legal. Grande promessa do futebol argentino, porém sofreu uma grave lesão no tornozelo direito em janeiro, no primeiro jogo dessa temporada, tá? Mas já está recuperado, o Joaquim Garcia, tá? Nasceu em 20 de agosto de 2001, na Argentina, revelado pelo Vélez, defende desde das categorias de base, se destacou como uma das principais promessas na lateral direita no futebol argentino nos últimos anos. Ele subiu ao elenco profissional em 2021, fazendo sua estreia, né, pela Copa Liga Argentina contra o Defensa e Justiça. Olha que matéria bacana. Com estilo de jogo seguro, boa leitura defensiva e capacidade para apoiar no ataque. Garcia rapidamente chamou a atenção não apenas no futebol local, mas também de observadores internacionais. Em 2024, olha só, foi convocado para a seleção argentina sub-23 e disputou o torneio pré-olímpico, ajudando a garantir a classificação do país para os Jogos Olímpicos de Paris. No torneio olímpico, atuou como titular em 3 partidas, né, consolidando seu nome como uma das apostas aí da nova geração, jogador de seleção argentina sub-23, né, como diz aqui a matéria, tá? No Vélez participou das campanhas importantes, incluindo a conquista do Campeonato Argentino em 2024. Ao longo das temporadas entre 21 e 24, somou mais de 50 partidas pela equipe principal, tá certo? Aí o jogador, né, o nosso querido Joaquim, tá, mas sofreu uma fratura, né, no tornozelo direito, passou por uma cirurgia, né, no jogo contra o Tigres, né, enfim, foi o lado ruim aí, né, triste aí da carreira. O jogador, como eu já havia dito para vocês, ganha cerca aí de R$70 mil por mês lá, viria para o Corinthians aí, talvez com salário de uns 250 mil, vai saber, enfim,
A gente não dá para falar muito em relação a salário, tá? Mas informação em que ele está sendo oferecido novamente, agora basta o Corinthians querer ou não, tá? É um investimento talvez baixo aí para o Corinthians, enfim, vamos aguardar. O RCFL finalizando aí com o Mano, também com o Samir trazendo informações pra gente sobre contratações, né? Vai ser difícil contratar esse meio do ano, hein? Apesar que o Vitinho aí, ele tá livre no mercado, após decidir com o seu clube árabe lá, e o Carlos Vinícius também livre, então os jogadores livres vão ser o que a gente vai ter mais oportunidade, mais condições de contratar, em vez de tentar tirar um jogador de outro clube pagando ali o dinheiro. O Samir falou desse jogador aí, argentino esqueci o nome, do Vélez, né? Então, vamos ver como que vai ser. Mano, sabadão, domingão, né? O jogo é domingo às 7 horas contra o Red Bull Bragantino. O Bragantino tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Quando os caras jogam contra a gente, meu amigo, os caras se transformam aí no PSG. Vocês vão ver o PSG domingo jogando contra o Corinthians. Porque, meu amigo, PSG com o Neuer no gol ainda. Então, mas domingo, cara, vamos ver se o Dorival, nesse treinamento, nesse tempo aí que teve, se ele conseguir dar uma cara pro time, pelo menos, né, cara? Porque se for jogar do jeito que tava jogando antes, cara, um futebol feio, horroroso, vai ser complicado pro Dorival aí ter continuidade do Corinthians, que é uns 3, 4 meses já era. Apesar que 3 meses já é final do ano, então, cara, vamos ver se o Dorival realmente vai conseguir dar um padrão de jogo, uma jogada ensaiada, uma triangulação, coisas que a gente não conseguia ver no começo de trabalho dele com o Corinthians, hein? Então, deixa o seu like, comenta aí o que você achou do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!